Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é estudo dos gases, ok? Antes de iniciar nossas aulas, não se esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no canal, para sempre estar recebendo notificação do conteúdo que nós sempre vamos estar trabalhando, ok? Como eu tinha dito, estudo dos gases. Vamos passar primeiro pela introdução. O estudo dos gases é uma grande importância na compreensão dos fatos que ocorrem no nosso cotidiano. Tais eles, por exemplo, um balão subir, uma bexiga murchar com o tempo, uma pressão interna do pneu aumentar durante um dia quente. Muitas vezes aquela história de deixar uma bola de futebol no sol que ela vai encher, balões de festa, de repente enche vários balões, com o passar do tempo, no período mais quente, começa a estourar. Então, assim, são alguns fenômenos que vai acontecendo no nosso dia a dia, que nós não se damos conta do porquê e como ocorre. Então, uma dessas respostas nós vamos estar trabalhando hoje, claro, e vamos dar sequência aos estudos dos gases. As transformações gasosas com a massa de um gás, ela ocorre diretamente quando vai ocorrer uma variação de estado de um gás, seja ela em sua temperatura, seja ela em volume ou até mesmo em pressão. Quando qualquer um desses três fatores sofrer qualquer tipo de alteração, dizemos que ocorreu uma transformação gasosa. Ou seja, se muda a temperatura, ocorre uma transformação gasosa. Se mudar o volume de um sistema ou a pressão de um sistema, vai ocorrer uma transformação gasosa, ok? Algumas transformações gasosas possuem denominações específicas, seja ela uma transformação isotérmica, seja ela uma transformação isobárica, uma transformação isocórica. Então, assim, cada item ela vai influenciar diretamente em um tipo de transformação. Para trabalhar com as transformações gasosas ou o estudo dos gases, é necessário entender três itens básicos, que nas transformações, como eu tinha dito, nós temos pressão. E o que significa pressão? O que seria uma pressão? Denominada pressão de um gás, a colisão das moléculas com as paredes do recipiente em que ele se encontra. Então, isso é uma pressão, quando as moléculas vão começar a se chocar com as paredes do recipiente. Ok? Exemplo, quando você está enchendo um balão, né, significa que você está introduzindo moléculas de gases. O balão só vai encher à medida que essas moléculas começam a se colidir, fazer um processo de colisão com as paredes. Então, vai aumentando essa pressão interna. As unidades de medida para pressão, nós temos atm, centímetros de mercúrio e milímetros de mercúrio. As duas unidades mais trabalhadas para a pressão é atm e milímetros de mercúrio. O que seria o volume? O volume é o espaço ocupado por um gás. No Sistema Internacional de Unidade de Volume, o volume padrão ele é trabalhado como metros cúbicos, mas nada impede você trabalhar ele sendo ml, centímetros cúbicos, litros ou metros cúbicos. Temperatura. A temperatura de um gás pode ser medida na variação das escalas termométricas diferentes, mas a unidade de medida para a temperatura padrão universal, ela sempre tem que ser trabalhada em Kelvin. Então, você tem uma temperatura em Celsius, você vai ter que converter ela para Kelvin. Só que nesse primeiro momento, nós não vamos trabalhar com temperatura. Sim, fica para as próximas aulas, ok? Primeira transformação gasosa. Transformação isotérmica. O que seria uma transformação isotérmica? É quando na transformação o gás mantém, vamos prestar bem atenção nesse item, mantém a temperatura constante, ou seja, ela não vai mudar durante o processo na transformação isotérmica. Melhor dizendo, durante a transformação isotérmica, ela não muda. E o que muda então em uma transformação isotérmica? Muda os valores relacionados à pressão e volume. Então, o que significa? Nas transformações isotérmicas, anota aí no seu caderno, o que vai mudar é a pressão e o volume do sistema. E isso sim vai mudar. Temperatura permanece constante. Vamos observar o quadro abaixo como exemplo. Olha, estado 1, eu tenho uma temperatura de 300 Kelvin
um volume de 8 litros e uma pressão de 1 atm. O que vai acontecer? Vocês observam que a temperatura é a mesma, por isso que ele disse que mantém constante. Logo na sequência, você observou que do estado 1 para o estado 2, o volume ele diminuiu. Por que o volume diminuiu? Se você prestar atenção, o que ocorreu com a pressão? A pressão ela aumentou. Então, na transformação isotérmica, ela ocorre da seguinte forma. Anota, ok? Vamos anotar aí. A transformação isotérmica, se você aumentar a pressão, se você aumenta a pressão, vai diminuir o volume. Se você aumenta o volume, vai diminuir a pressão. Então, elas são proporcionais, ok? Então, sempre você anota. O volume mudou de 8, exemplo, para 2, porque você aumentou a pressão. Aumenta a pressão, vai diminuir o volume, ok? Vamos passar aqui, ó, para o próximo item. No próximo item, ele coloca exatamente o sistema que eu estou dizendo. Antes você ter um volume, vamos colocar aqui 16 litros, e uma pressão igual a 1. O que ocorreu? Você aumentou a pressão. A pressão ela passou de 1, passou para 2. Automaticamente, o volume ele vai ter que diminuir, porque tem uma pressão externa exercendo sobre esse sistema, aumentando essa pressão, essas moléculas ela tendem a ficar mais próxima e vai diminuindo o volume. Aumentou novamente a pressão, 2 passou para 4. Aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Vai diminuir. Olha só, a transformação isotérmica, a temperatura permanece constante, mas ocorre a variação apenas da pressão e volume. Aumenta a pressão, vai diminuir o volume, como você está observando aqui. Na matemática, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre eles é constante. Quem seria o produto entre eles? Vão ser constante? Temperatura. Para determinar a pressão ou volume nas transformações isotérmicas, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Pressão inicial vezes o volume inicial, que é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Sempre utilizamos essa fórmula para trabalhar com as transformações isotérmicas. Vamos agora para alguns exemplos. Olha só, primeiro exemplo. Um cilindro com um embolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo-se a temperatura constante, se quisermos que o volume, vamos prestar atenção, o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão. Então vamos entender. Qual que é o volume que ele tem no início? 100 ml. Qual que é a pressão que ele tem? 1 atm. E se ele está perguntando qual é a pressão necessária que eu tenho que utilizar nesse sistema para que esse volume reduza de 100 ml para 25. Vamos retirar os dados da questão primeiro. Nós retirando os dados da questão, nós temos pressão 1, 1 atm, volume 1, 100 ml, pressão 2 estou procurando, qual que é a pressão que eu tenho que utilizar, e o volume 2 é igual a 25. Jogando na fórmula, como diz, então nós vamos ter aqui, ó, a fórmula pressão 1 vezes o volume 1, pressão 2 vezes o volume 2. Qual que é a minha pressão inicial? 1, volume igual a 100, igual pressão 2, volume 25. 1 vezes 100 igual a 100, P2 vezes 25, 25 P2. Quem está multiplicando P2 e 25? Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos P2, que é igual a 100, dividido por 25. Então, a pressão que eu tenho que utilizar, ela é igual a 4 atm. Então, se eu utilizar uma pressão igual a 4 atm no sistema, ela vai reduzir o volume de 100 ml para 25. Sempre lembra desse sistema. Eu tenho uma pressão igual a 1, 100 ml. Qual pressão que eu tenho agora? 4 atm igual a 25 ml. É mais ou menos essa lógica que ele utilizou. Questão de número 2.
Na questão de número 2, sem alterar a massa e a temperatura de um gás, desejamos que um sistema que ocupa um volume inicial de 800 ml, a uma pressão de 0,2, a pressão inicial, passe a ter pressão de 0,8. Então, eu tenho uma pressão inicial de 0,8 e eu quero que essa nova pressão seja igual a 0,8. Para que isso aconteça, qual que é o volume final? Ou seja, qual o volume deverá ser reduzido? Porque eu estou aumentando essa pressão. Se eu estou aumentando, eu vou ter que diminuir esse volume. Então, eu tenho a pressão inicial, o volume inicial, pressão final, e o volume final estou procurando. Vamos determinar? Então, jogando na fórmula, eu tenho pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. 0,2 vezes 800, 160. 0,8 vezes V2, 0,8 V2. Quem está multiplicando sempre passa dividindo. Então, eu tenho 0, melhor dizendo, V2, que é igual a 160, dividido por, melhor dizendo, V2, que é igual a 160, dividido por 0,8, que é igual a 200 ml. Então, eu tenho um volume de 800. Se eu aumentar a pressão para 0,8, eu vou reduzir o volume para 200 ml. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, eu tenho um certo volume, né, ou melhor dizendo, uma certa massa gasosa mantida com uma temperatura constante, apresenta 100 ml, melhor dizendo, né, 100 centímetros cúbicos, que é a mesma unidade de ml, ok? Confinada a um atm de pressão. Qual o volume final desta massa gasosa quando a pressão passar para 4 atm? Retirando os dados da questão, nós temos 1 atm, volume inicial igual a 100 centímetros cúbicos, que sempre vai representar volume, 4 atm e V2. Jogando na fórmula, eu tenho 1 vezes 100 igual a 100, 4 vezes V2, 4 V2. Quem está multiplicando, passa dividindo, 100 dividido por 4, eu vou ter uma pressão, melhor dizendo, né? Vou ter um volume igual a, vou ter um volume de 25 centímetros cúbicos ou 25 ml, ok? Só corrigindo aqui a unidade de medida. Questão número 2, um recipiente cúbico de 20 ml contém um gás de pressão igual a 0,8. Transfere-se esse gás para um cubo de 20 ml, 60 ml de aresta, mantendo-se constante a temperatura. A nova pressão do sistema é, primeiro, eu tenho aqui 20 ml, ok, de um gás, a uma pressão de 0,8. Transfere-se para um cubo de 60 ml, mantendo a temperatura constante. Qual que será a nova pressão? Eu vou ter aqui a nova pressão, vamos retirar os dados da questão. Pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. Jogando na fórmula, eu vou ter igual a pressão inicial, volume inicial, pressão final vezes o volume final, eu tenho igual a 16 dividido por 60, uma pressão de 0,62. Vamos observar aqui que ele diminuiu a sua pressão. Ele estava com 0,8, ele diminuiu a pressão para 0,26. Se ele diminuir a sua pressão, ao contrário das outras questões, ele não vai diminuir o volume, ele vai aumentar o volume. Então, vamos fechar aqui. Se eu aumento a pressão, vou diminuir o volume. Se eu diminuir a pressão, eu vou aumentar o volume. É o que ocorreu nessa questão de número 4. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Vamos dar sequência às nossas aulas com os próximos vídeos, agora com outro modelo de transformação. Beleza? Um grande abraço.